Irmãos, gostaria de começar a mensagem de hoje lhe fazendo uma pergunta. Queria saber o que você está fazendo aqui essa noite. Você veio aqui com um intuito. Que intuito é esse? Você veio louvar, você veio adorar, você veio simplesmente prestar conta de uma vida social. Você tem algum motivo de estar aqui? Ou é porque você não tinha coisas mais importantes para fazer em casa? Por que você está aqui hoje? Para cultuar a Deus? Só isso? Tem mais alguma coisa que lhe motiva a estar aqui? Enquanto você vai refletindo, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. É o evangelho que eu mais gosto. Você vai abrir no capítulo 6, a partir do versículo 6. Enquanto os irmãos abrem, vou lhe fazer outra pergunta. Hoje você disse para mim que veio para cá cultuar a Deus. Se você veio aqui com o intuito de cultuar a Deus, de adorar a Deus, é porque você tem fé em Deus. Amém? Amém. Eu pergunto para você, como é que está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? O que fundamenta a sua fé hoje? Qual a base da sua fé? Ou aonde você tem depositado a sua fé, a sua esperança? É no Deus que você veio cultuar hoje? Ou nas circunstâncias favoráveis à sua volta? Aquilo que pode trazer circunstâncias positivas à sua volta. É nisso que você deposita a sua fé? Ou é no Deus que você diz ser aquele que é motivo da sua adoração? Você está pensando? Amém? Livro de Lucas diz assim: Sucedeu que em um outro sábado entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Meu filho, levante-se, venha para o meio. Assim um homem, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, todos aqueles que estavam ali reunidos: O que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Assim o homem o fez. E a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Todos entenderam a leitura? Sim? Glória a Deus. Irmãos, no contexto da situação, era um dia de sábado. Perceba que logo no tema, logo no começo, no versículo 6, a Bíblia diz que sucedeu em um outro sábado. E lá no versículo 9 também diz que era sábado. Então era um dia específico.
E para os judeus, não se podia realizar nenhum tipo de atividade no sábado. Essas atividades que eles não poderiam executar seriam atividades que poderiam trazer qualquer tipo de lucro para si. Então era restrito determinadas atividades no sábado. Mas a Bíblia diz que o sábado para Deus era para beneficiar o homem. Era para trazer benefícios ao homem. Então Jesus confronta o grupo, ou aqueles grupos que estavam ali, porque eram dois. No versículo 7 ele diz, os escribas e os fariseus. Esses grupos, procuravam alguma coisa para condenar Jesus. E o interessante notar é que Jesus confronta-os. Ele pergunta, meu povo, o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Então, Jesus confronta a tradição desses grupos religiosos com aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Para alguns, a Torá, ou para outros, o Pentateuco, a lei de Moisés. Então, está escrito lá, que o sábado, sim, poderia fazer algumas atividades, o bem ao seu próximo. Não necessariamente aquilo que poderia trazer para si ou para um grupo determinado lucro. Não só questão financeira, mas qualquer outra coisa. Então, é específico para Cristo e ele confrontou. É lícito fazer o bem no sábado ou não? É lícito permitir que uma pessoa morra, mesmo eu sabendo e podendo fazer o bem? Então Jesus leva eles a esse confronto. E o interessante é que estavam todos ali reunidos em uma sinagoga, aonde os judeus se reuniam para adorar a Deus. Todos entenderam até aí? Mas perceba, meu irmão, que nessa sinagoga e nesse dia aqui, tem alguém diferente. Sim ou não? Sim ou não? Tem, irmãos, tem sim, ó. Está dizendo aí, que existia um homem. Ora, versículo 6, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Ou, nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, eles vão usar alguma expressão parecida. Mirrada, atrofiada. E o interessante perceber que somente Lucas usa a expressão a mão direita. Os outros evangelhos não falam sobre isso. Mas o que tem a ver esse homem da mão mirrada, a sinagoga, o sábado, a fé? O que tem a ver tudo isso? Vai juntando aí o quebra-cabeça. Então estava ali o homem com a sua paralisia. Para outros era uma deformidade. Essa deformidade poderia ser ocasionada por um acidente. Ou poderia ser patológico, ou uma doença congênita. Ou seja, ele nasceu com aquela doença e com o passar do tempo, na fase adulta, ela se desenvolveu e aquele homem perdeu, a cor, perdeu os movimentos daquele dedo, daquela mão. Então ele tinha essa paralisia. Com isso, para aquele homem, isso era motivo de vergonha. Para aquele homem era motivo de indignidade. Para ele não era digno, principalmente como homem. Para ele era motivo de vergonha. Para ele era motivo de inutilidade. Ele se sentia inútil. Talvez para sua família fosse um homem impotente. E para a sociedade que ele vivia? Talvez ele era excluído. A Bíblia conta que ele era excluído dos demais. Estava ali um homem, talvez no canto, talvez nos últimos lugares, talvez
sem chamar muita atenção, não pela sua aparência, talvez pelos seus status, talvez pelo seu poder. Mas lá estava este homem. Está dando para entender? Então, irmãos, Jesus ataca essa tradição e outras meramente humanas dos fariseus, fazendo a ele essas perguntas. Então, vale salientar que Lucas enfatiza a mão defeituosa, a mão destra, a mão direita. E o que isso significa? Que aquele homem se sentia impotente para realizar grandes feitos. Para os demais, era considerado moralmente impotente. Então, Jesus se compadeceu daquele homem, vendo a sua condição, desprezado talvez por aqueles que estavam ali, o chamou para o centro. Meu filho, levante-se, vem até aqui o meio. E o que foi que aquele homem fez? Ficou sentado. Foi? Não? Leia aí, meu irmão. Ele se levantou. Logo a gente percebe que ele fez o quê? Obedeceu a um comando de Cristo. Ele disse: levante-se, venha para o meio. E aquele homem foi, ficou no meio, e logo em seguida, a Bíblia conta que um milagre aconteceu. E que milagre foi esse? A mão daquele homem foi restaurada. Versículo 10. E a mão lhe foi restaurada. Todos entenderam? Trazendo para nós hoje uma aplicação, talvez que para muitos não faça muito sentido, mas vai fazer todo sentido quando nós concluirmos. Eu perguntei para você como estava a sua fé, ou onde estava a sua fé, ou aonde você depositava ou fundamentava a sua fé, no Deus a quem você diz adorar, cultuar, ou nas circunstâncias. Sabe por quê? Hoje, boa parte daqueles que dizem ser cristãos, boa parte daqueles que dizem defender um cristianismo, tem depositado a sua fé, tem depositado a sua verdadeira esperança naquilo que é supérfluo, naquilo que é passageiro. Tem fundamentado a fé que produz em nós esperança em coisas que não vai produzir frutos na nossa vida. Pode ser ela coisas, pode ser ela circunstâncias, pode ser ela em pessoas, ou aquilo que nós achamos que vai produzir algo em nossas vidas. Aí eu pergunto para você novamente: aonde está fundamentada a sua fé? E qual é a fé que agrada a Deus? O homem, meu irmão, minha irmã, ele pode representar eu e você. O homem representa eu e você. Talvez nós estejamos ali, no cantinho, na última fileira, né? Se achando desprezado, talvez inútil, impotente, incoerente. A fé, a mão mirrada, representa a nossa fé. Meu irmão, um cristão sem fé, ele é infrutífero. Um cristão sem fé, ele é impotente. Ele é incapaz de produzir grandes feitos para o reino de Deus. O cristão sem fé, ele é moralmente impotente. Ele é apenas um ser. Um cristão sem fé, ele é definido como um doente. Um cristão sem fé, ele é incapaz
de produzir qualquer coisa positiva para o reino de Deus. E como podemos tornar a nossa fé inútil, infrutífera, atrofiada, condicionada? Muitos dizem defender a causa de Cristo, defender a causa de Deus, defender a fé, mas depositam a sua fé naquilo que não lhe traz esperança. Muitos se acham doentes. Muitos deixam de vir à igreja porque estão doentes. Mas por que estão doentes? Porque a sua fé está depositada, está fundamentada em coisas erradas. O crente sem fé, o cristão sem fé, ele atrofia a sua mente. Ele fica paralítico. Ele fica cego. Mas como chega nesse nível? Botar a sua fé em coisas, em instituições, pessoas, circunstâncias. A fé passa a ser fundamentada em circunstâncias favoráveis. Quer um exemplo? O povo de Israel passou 400 anos no Egito. Quando receberam a notícia de que iriam ser libertos do cativo, daquele povo, iriam para a terra prometida, o povo, caminhando em rumo à terra prometida, se depararam com o mar. Mas até então todo mundo era confiante em Deus. Todo mundo estava acreditando que Moisés era o cara, que Deus era por eles, porque as circunstâncias estavam favoráveis. No livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo do 1 ao 14, o povo de Israel estabeleceu aonde estava a sua fé, naquilo que eles podiam ver. Moisés, e agora? Nós vamos morrer aqui? Não era melhor a gente ter morrido lá no Egito? Lá pelo menos não tinha a gente enterrar a gente, né? Aí o Moisés, e agora, Senhor, o que é que eu faço? Por que tu clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Levanta aí o teu cajado, toca nessas águas. Aí o que é que Moisés diz para o povo? Não temas, verás o grande livramento. Verás o grande livramento que Deus dará ao seu povo. Aí o povo, quando viu que o mar estava se abrindo, glória a Deus! Foi assim ou não foi? Amém ou não amém? Foi, meu irmão. Aonde estava a fé deles? Em Deus ou na condição? Eu pergunto para você, onde está a sua fé, meu irmão? Em Deus? Você diz que a sua fé está em Deus. Mas quando as circunstâncias chegam, o que você faz? Você faz como o povo de Israel? Questiona a Deus? Outro exemplo. Então disse o Senhor: eis que vos farei chover pão dos céus. Lá em Êxodo 16, versículo 4. Moisés, nós estamos com fome, macho. Nós queremos comer. Aí Deus manda o quê? O maná. Mas Deus estabelece que diariamente deveria ser recolhida uma porção. Que não deveria ser o quê? Guardada para o outro dia. O povo confiou em Deus? Ou nas circunstâncias? Nas circunstâncias. Estavam mais uma vez condicionando, fundamentando a sua fé nas circunstâncias. O que foi que muitos deles fizeram? Guardaram uma porção. Ficou boa, show de bola para o outro dia, não foi? Não. Virou bicho. Ao invés de confiarem em Deus, fizeram diferente. Duvidaram. Foi bom para eles? Não.
Está sendo bom para você duvidar das coisas de Deus? Está sendo bom para você condicionar a sua fé? Em Êxodo 16, do 19 ao 20, Moisés deixou bem claro: não deixe para amanhã, vai virar bicho. E virou. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte e criou o bicho. E detalhe, cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Aí eu vou levar você para o Novo Testamento. Não, mas isso aí foi lá no Antigo Testamento. Lá em João, capítulo 4, versículo 48, também está escrito assim: então Jesus lhe disse: se não vir de sinais e milagres, eles não vão acreditar. Nós dizemos, muitos dizem, que temos fé em Cristo. Mas nas circunstâncias nós agimos como Tomé. Se eu crer, se eu ver, eu creio. A fé que agrada a Deus. Que fé é essa? Não sei se está aí, mas acho que está. Você já se perguntou que tipo de fé é essa que agrada a Deus? Aí surge então uma pergunta: a sua fé, meu irmão, agrada a Deus? A minha fé agrada a Deus? A forma como nós dizemos é linda, é maravilhosa. Mas na prática, funciona? Nossa fé, ela é condicional ou incondicional? Ela está condicionada a algo ou ela independe das circunstâncias? Vou lhe dar alguns exemplos da fé que agrada a Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 46 ao 51, você vai encontrar uma história de um nobre. E diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava quase à morte, quase morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Mas Jesus disse ao nobre: desce. Antes, aliás, disse Jesus disse o nobre a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mas disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. O homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Talvez ele não ficou esperando um WhatsApp, né? Ô Senhor, recebeu lá. Senhor, teu filho ficou bom. Não, ele partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Você conseguiu identificar que fé é essa que agrada a Deus? Não? Vou lhe dar outro exemplo. Lá em Mateus capítulo 8, versículos 5, do 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e ele vai ter saúde. Aí o que foi que o centurião disse? Tá certo, Senhor, eu vou esperar o Senhor, viu?
Foi isso que ele disse? Não. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Quando o centurião diz Senhor, ele está reconhecendo a autoridade de quem? De Cristo. Senhor, eu reconheço a tua autoridade. Em outras palavras, eu sei quem és tu. Eu já ouvi falar. Eu sei o que tu é capaz de fazer. Mas, Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Faz só o seguinte: diz somente uma palavra ao meu criado, há de sarar. Diz somente uma palavra. E o meu servo, o meu criado vai ficar o quê? Doente, né? Não, sarado. Diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem. E ao meu criado, faz isso, ele faz. Sabe o que foi que Jesus fez? Mas rapaz, o cara não deixa nem eu entrar na casa dele. Que falta de respeito, não é não? Foi isso que Jesus disse? Foi não, meu irmão. Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Qual é a fé que agrada a Deus? Você conseguiu identificar? Não? Vou lhe dar outro exemplo. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. E respondendo-lhe Pedro, esse todo mundo conhece, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus estava em um determinado local orando, e uma determinada hora da noite saiu no seu barco e foi se encontrar no meio do caminho, se encontrou com Pedro em outro barco. Aí o Pedrinho, impulsivo: ó Senhor, é tu mesmo, é? Se for o Senhor, manda-me ir ter contigo. Foi que Jesus disse: Pedrinho, meu filho, fica aí mesmo. Né? Meu filho está pesado, está meio chancudinho, né? Rolicinho. Os filmes mostram que Pedro era gordo, né? Mas ninguém sabe ao certo. Mas imagina, né? O Pedrinho afundava logo, né? Blup. Mas aí Jesus disse assim, ó. E disse Jesus: vem. Aí o Pedrinho ficou lá no barco, não foi? Ô Senhor, será que eu vou? Será que eu não vou? Ficou naquela vai, não vai. E aí, o que é que eu faço agora? Será que o Pedrinho exercitou a fé dele? Olha o que foi que o Pedrinho fez. Pedro creu. Pedro acreditou na palavra de Jesus. E o que foi que aconteceu em seguida? Ele botou as perninhas, não foi? Para fora do barco? Foi ou não foi? Botou as perninhas para fora do barco, perninha curta. Deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, opa. Mas, no meio do caminho, o bichinho afundou. Aí Jesus vai e o repreende: homem de pequena fé, né? Mas ele creu na palavra que disse Jesus. Sabe o que a gente consegue ver em comum nesses homens? Nessas histórias, nesses personagens? Eu acho que você já conseguiu identificar. O nobre creu na palavra que disse Jesus e partiu. O centurião creu, acreditou. E como creste, te seja feito. E assim aconteceu. E Pedrinho? Pedrinho, o Senhor disse, Pedro disse: manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro acreditou e andou sobre as águas. Mas o que a gente consegue identificar, meu irmão, em comum nesses homens?
Eles acreditaram na palavra que saiu da boca de Jesus. Aí eu pergunto para você agora, aonde está depositada a sua fé? Nas circunstâncias ou na palavra que sai da boca de Jesus? Por isso que quando nós não oramos, por isso que quando nós não lemos a palavra, por isso que quando nós endurecemos o nosso coração em relação a Deus, a nossa fé faz o quê? Atrofia, fica mirrada. Nós ficamos rabugentos, murmuradores, incrédulos. Nós dizemos, nós botamos culpa em tudo que é canto, menos em nós mesmos. Às vezes culpamos até Deus. Porque nem sempre, meu irmão, nem sempre Deus vai realizar o desejo do nosso coração. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Irmão, Jesus entrou numa sinagoga. Era um lugar onde se adorava a Deus. Rapaz, está parado, ó. Tem ninguém me controlando. Era um lugar onde se adorava a Deus. Onde você está hoje? Aonde você está hoje? Você está numa sinagoga? Modernizada? Sim ou não? Aqui não é a igreja onde nós nos reunimos para adorar a Deus? É, meu irmão. Aqui é onde nós se reunimos para cultuar, para refletir o culto a Deus. Me deram um controle aqui. Então, meu irmão, saiba que você hoje está numa sinagoga. Talvez aí no cantinho da parede, envergonhado, triste, cabisbaixo. Talvez nos últimos lugares, um pouco envergonhado, triste, decepcionado, angustiado, se achando infrutífero, impotente, sua fé atrofiou, você deixou de acreditar nas coisas de Deus. Não, mas todo domingo eu venho, toda quarta-feira eu estou aqui. Falar é totalmente diferente de agir. Nós dizemos que temos fé, mas na hora, que nem diz o ditado, do pega pra capar, o que é que a gente faz? Seja sincero com você mesmo, meu irmão. Você duvida. Eu duvido. Nós duvidamos. Nós questionamos o agir de Deus. Então, talvez você deixou de acreditar nas palavras de Cristo Jesus. Talvez você agora deposita a sua esperança em outras coisas. Isso vai mudar porque fulano vai fazer isso. Isso vai acontecer porque Beltrano vai fazer isso. Isso vai acontecer porque as circunstâncias são favoráveis. Aí quando não acontece, tu fica como? Está com raiva de mim, né? Eu estou confrontando. Eu também fui confrontado. Está com raiva de mim porque eu não te dei o que queria? Está me culpando, está me julgando? Mas você não sabe do seu futuro, eu sei. Eu sei o que é melhor para você. Pode não parecer, mas eu sei. Você deixou de acreditar, mas eu continuo agindo a seu favor.
Às vezes, nós condicionamos a nossa fé nos fatos, nas experiências e circunstâncias de vida, mas boa parte dela nos sufoca. E isso faz com que a gente deixe de acreditar, meu irmão. Isso tira de nós a vontade de orar. Porque se eu não acredito, eu não oro. Se eu não oro, eu não leio a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia e não oro, eu tenho uma fé infrutífera. Eu acabo definhando. No final, o ápice é a apostasia. Por isso que hoje temos um grupo que se denomina os desigrejados. Dizem que tem fé, que adoram a Deus. Todo mundo diz isso. Mas a prática é incoerente com as suas palavras. Você achou melhor esconder o dom da fé? Ou aquela pouquinha fé que você tinha? É mais fácil acreditar naquilo que eu vejo, não é? É, meu irmão. Mas aí não seria fé. O fundamento da fé é acreditar naquilo que não se vê. Está escrito. Que o invisível se tornou visível. Isso é fé. Para finalizar, 7h33, bati meu recorde. Jesus está dizendo para cada um de nós hoje, meu irmão, levante-se. Sabe o que foi que fez aquele homem quando ouviu as palavras de Jesus dizer assim, levante-se? Ele obedeceu. Ele disse, levante-se, vem para o meio. E aquele homem estava de prontidão. Porque no quartel, né, Ita? Acaba que está sentado, acaba que está ali naquele grupinho, aí tem um sentado ali, quando o caba vê, vixe, aquele ali é o último a se levantar, a se preparar, aquela coisa toda, né? Aquele que está de pé, não. O caba está sempre pronto. Já é visto de uma forma, pode até não estar, mas está em pé. Está de prontidão. Você está de prontidão, meu irmão? Aonde você tem fundamentado a sua fé hoje? Lhe deixa de prontidão? Preparado para independente das circunstâncias. Você não sabe. Mas você está preparado? Jesus disse para aquele homem, vem para o meio. Sabe o que é que a gente aprende com isso, com a atitude daquele homem? Ir para o meio e ficar de pé. Ele se posicionou. Posicione-se. Você diz que é filho de Deus. Se posicione como tal. Você diz que tem fé em Deus, se posicione como tal. Aí Jesus diz para ele, estenda a sua mão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquele homem, confie em mim. Você acha que se ele não tivesse se levantado, ido para o meio, ele não estava demonstrando confiança em Jesus? Sim ou não? Se ele se levantou e foi para o meio, disse, rapaz, algo vai acontecer aqui. E Jesus disse para ele, estenda a sua mão. Olha o interessante, a mão direita. Se você for analisar de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não registra muita coisa sobre a mão esquerda. Não fala muito sobre a mão esquerda.
mas sobre a mão direita. Dignidade do homem, poder, lealdade. O homem, a mulher, o cristão, o crente, sem fé, é um cristão indigno, infrutífero. Para ele talvez seja motivo de vergonha. Mas nem sempre dizem, porque é melhor eu aparentar que eu estou bem, quando na verdade por dentro está o quê? Só a misericórdia, né? Atrofiado, mirrado. Meu irmão, para finalizar, isso foi uma experiência que aconteceu comigo. E eu gostaria de compartilhar com a igreja. O resultado da fé mirrada é uma pessoa sem vida, sem ânimo, infrutífero, inútil. Pode não parecer para as coisas lá fora, mas para o reino é. E quando a pastora, depois de muita peleja, né, minha pastora? 2 anos e 10 meses, não por falta de convite, não por falta de permissão, mas porque a nossa fé estava mirrada. Não tenho vergonha de dizer, meu irmão. Sabe por quê? Quando eu não digo, mas aparento estar bem, eu sou hipócrita. E eu disse: amém, minha pastora, a gente vai. E eu já tinha a mensagem preparada. Irmão, você pode até não achar que está com a sua fé mirrada. Amém, glória a Deus. Quem sabe isso seja uma mensagem de alerta. Amém, glória a Deus. Mas às vezes, nós precisamos levar aqueles puxões de orelha. Eu até questionei a Deus no seguinte: Senhor, a igreja está bem alimentada. As mensagens que nós temos escutado, tanto dos pastores, quanto daquelas pessoas que têm tido a oportunidade de pegar esse microfone e compartilhar um pouco da palavra de Deus, tem alimentado bem a igreja. Mas aí vem aquela reflexão e Deus nos ilumina e diz: pode servir de exemplo. Pode servir de modelo. E assim, meu irmão, eu passei 3 anos com a minha fé mirrada. Mas no domingo de manhã, a minha esposa veio para a EBD, eu disse a ela que ia ficar em casa, porque eu estava reformando o quarto da Helena. E eu ouvi uma mensagem na rádio. Eu não sei onde foi que aquele homem, eu acho que alguém daqui foi lá e conversou com ele, ou algo do tipo. Bichão, você tá aí, né? Achando que tá bombando. Mas se eu lhe dizer uma verdade aqui, e Deus usou aquele homem que eu nem conheço, e falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Naquele momento eu dobrei o meu joelho e pedi perdão a Deus, porque
as minhas ações não prejudicaram aqueles que estavam à minha volta, mas prejudicaram a mim e ao reino. E naquele momento eu senti, eu dizia para Deus: Senhor, eu tentei de todas as formas largar tuas mãos, mas Ele não me permitiu que isso acontecesse. Então, irmãos, eu agradeço a Deus, porque a minha fé foi restaurada. Eu passei 3 anos sem orar, porque eu tinha uma causa com Deus. E quando a minha filha nasceu, quando a minha filha foi gerada, que eu descobri que era uma menina, eu percebi que aquele era o momento de eu deixar algumas coisas de lado e me voltar para Deus. Eu me reconciliei com Ele. As minhas questões ficaram de lado. Eu passei a orar. Voltei a ler a Bíblia. Ainda estou caminhando. Mas se tem alguém precisando que a sua fé seja restaurada, fique de pé. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou a Cristo, fique de pé, venha ao meio e creia na palavra que sai da boca de Cristo Jesus. Aqui sim é onde nós devemos depositar a nossa verdadeira esperança. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que produz frutos. Acreditar na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Amém?